Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2026. A segunda-feira está terminando. E talvez você esteja ouvindo esta oração depois de um dia bem comum, um daqueles dias sem grandes acontecimentos, mas cheio de pequenas coisas que cansam a gente. Talvez você tenha acordado cedo, preparado o café quase no automático, olhado o celular para ver as horas e já tenha começado a pensar em tudo o que precisava resolver. Depois vieram as tarefas: trabalho, casa, trânsito, mensagens, compromissos, almoço correndo, alguma preocupação que apareceu no meio do caminho. E agora a noite chegou, a louça talvez ainda esteja na pia, uma roupa ficou para guardar amanhã, tem uma mensagem que você ainda não respondeu, tem uma conta esperando para ser paga. Talvez você esteja pensando no que precisa comprar no mercado, ou tentando organizar na cabeça aquilo que vai fazer quando acordar. Por fora, parece apenas mais uma segunda-feira, mas Deus sabe o que aconteceu dentro de você. Ele viu aquele momento em que você ficou cansado e mesmo assim continuou. Viu quando você queria responder de um jeito, mas respirou fundo e preferiu não discutir. Viu quando alguém pediu sua ajuda justamente na hora em que você também precisava de ajuda. Viu aquela preocupação que apareceu enquanto você fazia uma coisa simples, talvez lavando uma louça, dirigindo para casa ou esperando o ônibus. Há coisas que ninguém percebe. Ninguém vê quantas vezes a gente deixa alguma coisa nossa para depois porque existe alguém precisando da gente agora. Ninguém vê o esforço para manter a casa funcionando quando o dinheiro está apertado. Ninguém sabe quanto custa continuar sorrindo normalmente quando existe uma preocupação guardada no peito. E talvez hoje você tenha feito muito disso. Pequenas entregas, pequenos sim, pequenas renúncias. Nada que apareça numa fotografia, nada que alguém vá aplaudir, só coisas da vida. E é justamente nesse lugar tão comum que Jesus deseja encontrar você nesta noite. Então não tente chegar diante de Deus com palavras bonitas, chegue como você está. Come sono, se estiver come sono. Cansado, se estiver cansado. Preocupado, se estiver preocupado. Se o dia foi bom, agradeça. Se foi pesado, coloque esse peso aqui. Se você errou, não fuja de Deus por causa disso. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estou. O dia terminou e eu não quero levar para a cama tudo aquilo que carreguei durante estas horas. Por isso, antes de dormir, eu te entrego esta segunda-feira. Obrigado pelo que deu certo. Obrigado pelas coisas simples que talvez eu nem tenha valorizado. A comida que chegou à mesa, uma conversa, alguém que perguntou se eu estava bem, a possibilidade de voltar para casa. Mais um dia que consegui atravessar. Mas também te entrego aquilo que não foi fácil. A palavra que me machucou, a preocupação com o dinheiro, o problema dentro de casa, o medo de alguma coisa não dar certo. A pessoa que continua ocupando meus pensamentos, aquilo que tentei resolver e não consegui. Senhor, recebe também aquilo que hoje precisei deixar de lado. Porque o Evangelho segundo São João nos apresenta uma imagem muito simples, um grão de trigo. Jesus fala daquele pequeno grão que cai na terra e aparentemente desaparece. Quem olha apenas para aquele momento pode pensar que ele se perdeu, mas não. Ali começa uma vida que ainda não conseguimos enxergar. Talvez alguma coisa do seu dia também tenha parecido assim. Você deu e não recebeu. Ajudou e ninguém agradeceu. Teve paciência e ninguém percebeu. Fez o possível pela sua família e ainda terminou o dia pensando que deveria ter feito mais. Nesta noite, não despreze essas pequenas sementes. Coloque-as nas mãos de Deus. Porque Jesus nos lembra que a vida não cresce apenas naquilo que conseguimos guardar para nós. Muitas vezes ela começa justamente naquilo que entregamos por amor. E Deus conhece cada pequena entrega que você fez hoje. Talvez seja isso que Jesus queira colocar diante do nosso coração nesta noite. Nem tudo o que parece pequeno
é pequeno aos olhos de Deus. A gente costuma medir o dia pelo que conseguiu terminar. Quantas tarefas foram feitas? Quantos problemas foram resolvidos? Quanto dinheiro entrou? Quantas respostas chegaram? Quantas coisas saíram do lugar? Só que Deus também olha para aquilo que não cabe nessa conta. Ele olha para o amor colocado nas coisas simples, para a paciência que você teve com alguém dentro de casa, para aquele prato de comida preparado mesmo depois de um dia cansativo, para a ligação que você fez para saber se alguém estava bem, para o remédio que você separou para uma pessoa da família, para aquele momento em que você poderia ter pensado apenas em si mesmo, mas decidiu ajudar. É aí que o Evangelho começa a ficar muito perto da nossa vida. Jesus diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. O grão não faz barulho quando cai. Ninguém aplaude. Ninguém percebe imediatamente o que está acontecendo. Ele simplesmente fica ali escondido. E talvez existam partes da sua vida que hoje também estejam escondidas. Você está cuidando de alguém há meses e já está cansado. Está trabalhando e parece que o dinheiro nunca é suficiente. Está tentando reconstruir uma relação dentro de casa e ainda não vê mudança. Está rezando por um filho e parece que nada acontece. Está fazendo o que pode para continuar de pé, embora algumas pessoas imaginem que sua vida esteja perfeitamente bem. Não pense que Deus não está vendo. Senhor, nesta noite, olhe especialmente para quem está cansado de fazer o bem sem enxergar resultado. Olha para aquela mãe que agora arruma as últimas coisas da casa enquanto pensa no filho. Talvez esse filho esteja perto, talvez esteja morando longe, talvez tenha escolhido caminhos que deixam o coração dela preocupado. Ela não sabe mais o que dizer. Já aconselhou, já pediu, já chorou escondido. Senhor, visita essa mãe nesta noite. Diz ao coração dela que nem toda semente precisa ser desenterrada para saber se está crescendo. Ensina a amar sem tentar controlar aquilo que somente tu podes conduzir. Olha também para aquele pai que chegou em casa trazendo preocupações que ninguém percebeu. Ele fez as contas, olhou o saldo, pensou no aluguel, nos boletos, na comida, no remédio, nas despesas que ainda vêm pela frente. Talvez tenha ficado mais calado durante o jantar porque sua cabeça estava longe. Senhor, entra nessa preocupação, dá-lhe sabedoria para fazer o que precisa ser feito, mas não permita que o medo roube o descanso desta noite. Olha para os casais que terminaram o dia sem conseguir conversar direito. Às vezes não houve uma grande briga, foi apenas cansaço, uma resposta mais seca, uma impaciência, cada um olhando para um lado, cada um esperando que o outro perceba alguma coisa. Senhor, coloca ternura onde a rotina foi deixando tudo automático. Ensina-nos novamente aquelas pequenas formas de amar que tantas vezes esquecemos. Perguntar, ouvir, esperar, pedir desculpas, agradecer. E olha para quem vive sozinho, para quem vai apagar a luz de um quarto onde não há ninguém esperando, para quem jantou sozinho, para quem pegou o celular várias vezes esperando uma mensagem que não chegou. Que essa pessoa perceba nesta noite que sua vida não está esquecida. O Senhor permanece nessa casa, permanece nesse quarto, permanece nesse silêncio. E nós te entregamos também nossos filhos, nossos jovens, nossos netos. Guarda aqueles que estão longe de casa, aqueles que ainda estão voltando do trabalho ou da faculdade, aqueles que estão tentando descobrir o que fazer da própria vida, aqueles que parecem fortes diante dos amigos, mas quando ficam sozinhos carregam dúvidas que não conseguem contar para ninguém. Protege, Senhor, os jovens que se sentem perdidos. Aproxima-te daqueles que se afastaram da fé. Não os abandones nos caminhos confusos da vida. Coloca pessoas boas perto deles. E quando nossas palavras já não conseguem alcançar, que o nosso amor continue sendo uma pequena semente colocada em tuas mãos. Porque nesta noite nós escolhemos confiar. O que é plantado com amor não precisa produzir fruto no nosso tempo. Nós fazemos a nossa parte.
e deixamos o crescimento nas mãos de Deus. E há outras sementes que também queremos colocar nas mãos de Deus nesta noite. Senhor, lembra-te de quem gostaria de descansar agora, mas não consegue. De quem se deitou, apagou a luz, ajeitou o travesseiro, fechou os olhos, mas o corpo ainda dói. Olha para quem está enfrentando uma doença, para quem passou o dia entre consultas, exames, remédios e aquela espera que parece não terminar. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração de uma cama de hospital. Talvez esteja em casa com um copo de água e os medicamentos sobre a mesa, tentando manter a esperança enquanto aguarda o próximo resultado. Senhor, aproxima-te dessa pessoa. Quando a noite parecer mais longa, permanece ao lado dela. Quando vier o medo, dá serenidade. Quando faltar força para rezar, recebe até mesmo o silêncio como oração. Tu conheces aquilo que dói no corpo e também aquilo que a doença vai cansando por dentro. Cuida, Senhor, e cuida também de quem cuida. Da filha que acompanha a mãe idosa, do marido que ajuda a esposa, da mãe que passou o dia inteiro cuidando de uma criança doente e sabe que provavelmente vai acordar algumas vezes durante a madrugada. Da pessoa que organiza os horários dos remédios, prepara a comida, ajuda no banho, acompanha consultas e tenta continuar firme. Há muito amor escondido nessas pequenas coisas. Talvez ninguém diga obrigado, talvez ninguém veja o cansaço, mas Tu vês, Senhor, que essas pessoas também encontrem descanso em Ti. Nós Te entregamos ainda aqueles que estão trabalhando enquanto muitas casas já começam a silenciar. O profissional da saúde que inicia mais um plantão. O motorista que ainda está na estrada. Quem trabalha na portaria, na segurança, no transporte, no restaurante, na padaria ou em tantos serviços que continuam durante a noite. Protege cada um, leva-os de volta para casa em segurança. E agora, Senhor, queremos colocar diante de Ti aquilo que ainda ficou aberto na nossa própria vida, porque talvez seja justamente isso que esteja impedindo alguém de descansar. Amanhã tem uma conversa importante, uma decisão precisa ser tomada, uma dívida precisa ser paga, uma resposta ainda não chegou. Existe um currículo enviado e uma esperança de trabalho. Existe uma venda que precisa acontecer. Existe um cliente que não pagou. Existe comida que precisa ser colocada na mesa e o dinheiro parece pouco. Existem boletos vencendo e uma família fazendo contas para saber como atravessar mais um mês. Senhor, nós não queremos fingir que essas preocupações não existem. Elas existem e algumas são realmente difíceis. Mas também não queremos carregá-las sozinhos durante toda a madrugada. Por isso, aquilo que não podemos resolver agora, colocamos em Tuas mãos. O amanhã ainda não chegou. Esta noite foi feita também para descansar. Ensina-nos a fazer o que está ao nosso alcance e a confiar-Te aquilo que ultrapassa nossas forças. Jesus, no Evangelho desta noite, fala de servir e seguir. E talvez seguir-Te seja também aprender isso. Não viver agarrado a tudo, tentando controlar cada resultado. Há momentos em que precisamos fazer a nossa parte e soltar, plantar e esperar, amar e confiar, dar um passo sem enxergar a estrada inteira. Senhor, quantas vezes queremos ter certeza de tudo antes de continuar? Queremos saber se vai dar certo, queremos garantias, queremos respostas rápidas, mas a vida nem sempre funciona assim. Então dá-nos a simplicidade do grão de trigo. Ele cai na terra sem saber como será a árvore, sem enxergar o fruto, sem saber quem um dia será alimentado por aquilo que nasceu dele. Ele apenas se entrega. Nesta noite, eu também quero me entregar a Ti. Entrego minha casa, minha família, meu trabalho, minha saúde, meus filhos, minhas preocupações, aquilo que perdi, aquilo que ainda espero e até aquilo que não consigo compreender. Pai, eu não preciso controlar tudo para estar seguro. Preciso apenas saber em quais mãos estou colocando minha vida. E por isso, com o coração um pouco mais tranquilo, quero rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, e dá-nos também a confiança de que amanhã, quando precisarmos novamente caminhar, Tua presença já estará nos esperando. E agora, depois de colocar tanta coisa nas mãos de Deus, talvez você perceba que o coração já não precisa correr tanto. Os problemas não desapareceram. A conta continua ali. A conversa que precisa acontecer ainda terá de acontecer. A resposta que você espera talvez ainda não tenha chegado. Mas existe uma diferença entre ter uma preocupação e precisar carregar lá sozinho. Nesta noite você pode descansar sabendo que Deus continua cuidando daquilo que você não consegue cuidar enquanto dorme. Senhor, obrigado por este dia. Talvez ele não tenha sido como eu gostaria. Talvez eu tenha reclamado mais do que agradecido. Talvez tenha passado por coisas boas sem perceber direito, porque minha cabeça estava ocupada demais com aquilo que faltava. Por isso, antes de terminar esta oração, eu quero voltar os olhos para as pequenas coisas. Obrigado pela água que bebi, pelo alimento que chegou à mesa, pela pessoa que me cumprimentou, por uma mensagem recebida, por ter encontrado forças para levantar da cama e atravessar mais esta segunda-feira. Obrigado pelas pessoas que fazem parte da minha vida, inclusive aquelas que às vezes me dão trabalho, porque também através delas eu aprendo a amar. Obrigado até pelas pequenas sementes que hoje caíram na terra e que ainda não consigo compreender. Eu não sei o que nascerá delas, mas confio que Tu sabes. E agora te entrego esta noite. Passa, Senhor, pela minha casa. Abençoa cada quarto. Abençoa quem já está dormindo e quem ainda está acordado. Guarda as portas, as janelas, o nosso descanso. Que nenhuma preocupação seja maior do que a certeza da Tua presença. E desde já eu te entrego também o dia de amanhã. Não quero vivê-lo antes da hora. Não quero passar esta madrugada imaginando problemas que talvez nem aconteçam. Amanhã terá suas próprias tarefas, suas próprias conversas, seus próprios desafios. Quando amanhã chegar, dá-me a graça necessária para vivê-lo. Mas agora, ensina-me simplesmente a descansar. Nesta noite, queremos também confiar nossa casa e nossa família à intercessão de São Lourenço, cuja memória celebramos neste dia. São Lourenço conheceu profundamente o significado de entregar a própria vida por amor a Cristo. Que seu testemunho nos ajude a compreender que nenhuma entrega feita por amor é inútil. São Lourenço, rogai por nós. E agora eu quero convidar você para algo muito simples. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não pense no que precisa fazer amanhã. Não volte para aquela conversa difícil. Não tente resolver mentalmente aquilo que ficou pendente. Apenas permaneça diante de Deus. Imagine suas mãos abertas e coloque nelas aquilo que você mais carregou hoje. Talvez seja o nome de uma pessoa, talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja a sua saúde, talvez seja um filho, talvez seja alguma coisa que ninguém sabe. Você não precisa explicar tudo, Deus já conhece. Diga apenas no seu coração: Senhor, eu te entrego. E permaneça alguns instantes em silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Se não encontrar palavras, não tem problema. Há noites em que a oração mais sincera é simplesmente permanecer. Deus também conhece aquilo que você não consegue dizer. E quando algum pensamento voltar tentando tirar sua paz, lembre-se do pequeno grão do Evangelho. Debaixo da terra, aparentemente nada acontece, mas a vida já começou. Talvez você também não esteja vendo nada acontecer em algumas áreas da sua vida. Mesmo assim, continue confiando. Senhor, nesta noite eu creio que aquilo que entrego em Tuas mãos não está perdido. Eu creio que Tu permaneces comigo quando vejo frutos e também quando ainda só vejo terra.
Eu creio que meu amanhã não está abandonado. Por isso eu descanso. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos aqueles que você colocou nesta oração. Que Ele conceda descanso ao seu corpo, serenidade aos seus pensamentos e paz ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quiser, antes de sair, escreva nos comentários uma pequena entrega desta noite. Senhor, eu confio em Ti. E se conhece alguém que terminou esta segunda-feira cansado ou preocupado, compartilhe esta oração para que essa pessoa também possa rezar conosco. Agora não carregue para a cama aquilo que você já colocou nas mãos de Deus. A semente não precisa permanecer em suas mãos para produzir fruto. Ela precisa ser entregue. Permaneça na paz do Senhor. Durma na paz de Cristo. Deus continuará cuidando enquanto você descansa.